André Valadão, muito famoso no Brasil e em outros países, da Igreja Batista Lagoinha, agora residente nos Estados Unidos, ele disse em um culto nesse fim de semana, em Orlando, que se pudesse, Deus mataria a população LGBTQIA+, e fala para fiéis irem para cima. Durante a apresentação, na filial da Igreja Batista da Lagoinha, nos Estados Unidos, o pastor ainda associou o casamento homoafetivo à sexualização de crianças. E em publicação nas redes sociais, Valadão disse que apenas citou um trecho bíblico de Gênesis. Durante a pregação, em um culto nos Estados Unidos, o pastor belo-horizontino, pastor mineiro André Valadão, disse que, se pudesse, Deus mataria e começaria tudo de novo em relação à comunidade LGBTQIA+. Em seguida, afirmou aos fiéis que agora estava com eles e que deveriam ir para cima. A fala aconteceu na filial, como eu disse, da Igreja Batista Lagoinha, em Orlando, nos Estados Unidos, no último domingo. Eu vou mostrar para vocês, nesse momento, ouvinte do Jornal da Mix, a fala do pastor. Ah, não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas, homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças, aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Aí, essa foi a fala do pastor André Valadão. A repercussão foi imediata, porque o culto é transmitido também pelo YouTube, e a repercussão foi muito grande, a ponto de emissoras de televisão, jornalistas, o movimento LGBTQIA+, pedir explicações maiores. O senador senador Fabiano Comparato, do PT, ele disse de maneira muito clara que tomaria uma posição firme, iria pedir a prisão preventiva do pastor e uma compensação mínima de 1 milhão por danos morais coletivos. O senador fez essa declaração no Twitter, destacando o discurso de ódio e a conduta de André Valadão, que, segundo ele, não se restringiu a indivíduos específicos, mas atingiu a todo o grupo LGBTQIA+. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que Valadão responderá por sugerir morte de LGBTQIA+. Ele disse, sem citar diretamente André Valadão, Flávio Dino indicou em suas redes sociais que o bolsonarista, ele chamou de bolsonarista, responderá pelos ataques homofóbicos após mais uma agressão verbal, dessa vez em um culto na igreja Lagoinha, localizado em Orlando. O suposto cristão, eu vou dizer aqui exatamente o que o ministro escreveu no Twitter. Abre aspas, o suposto cristão que propaga ódio contra as pessoas por vil preconceito tem no mínimo 2 problemas. Primeiro, com Jesus Cristo, que pregou o amor, respeito, não violência contra pessoas. Amar ao próximo como a si mesmo, disse Jesus. E o segundo problema, com as leis, e responderá por isso, disse o ministro da Justiça, Flávio Dino. Por outro lado, o deputado Marco Feliciano, pastor evangélico,
defendeu André Valadão na tribuna da Câmara Federal. Vamos mostrar, vamos ouvir. O pastor André Valadão, que é um homem muito conhecido no nosso meio evangélico, é um rapaz querido, é um homem íntegro, é um homem de família, tem sido atacado covardemente pela extrema imprensa que insiste em distorcer as falas. Ele está vivendo o que eu vivi no ano de 2013. Pegam falas, separam palavras e usam isso publicamente e acabam destruindo a imagem e a reputação das pessoas. Não bastasse ser atacado pela extrema imprensa, ele foi atacado aqui nesse parlamento, agora há pouco, por 3 deputados. Um socialista, uma comunista e um vigarista. Entenda-se por vigarista, um canalha. Eu até entendo um socialista ter problema de cognição, porque o socialista que atacou o pastor André Valadão aqui, chamou minha mãe aqui nesse plenário certa vez de prostituta, uma mulher negra e analfabeta. A comunista falar em paz e amor já começa a me dar angústia, porque o comunismo defende exatamente tudo o oposto. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só na Ucrânia, mais de 8 milhões de pessoas morreram de fome por conta do comunismo. E aí alguém, em pleno século XXI, falar ainda que ama ser comunista, ou pior, como disse aqui o líder, o presidente da nação, que tem orgulho de ser chamado de comunista, é porque não conhece a história ou é um verdadeiro canalha também. Agora, ouvir um pastor que não entende de hermenêutica, 2 coisas: ou ele fugiu da aula de teologia, ou ele é um canalha também. Porque vir falar que o pastor André Valadão, em um culto dentro de uma igreja, repito, em um culto dentro de uma igreja, ele não estava em um discurso político, ele estava falando para os fiéis dele, citando um texto do dilúvio, mostrando que houve um tempo na terra em que Deus simplesmente desistiu da raça humana por causa dos seus erros e dos seus pecados e enviou sobre a terra a destruição. Ele deixou claro que Deus não fará isso de novo porque a graça chegou sobre nós. E então que ele diz à sua plateia, ao seu povo: já que Deus não vai destruir a terra, vamos para cima. De que forma? Pregar o evangelho, anunciar que Jesus Cristo liberta as pessoas e anunciar que pecado é pecado e ponto final. Não tem como as pessoas transigirem nesse assunto. Não se pode meter em assuntos de igreja. Comunistas entendem de paredão, comunistas e socialistas entendem de distorcer a imagem das pessoas, de destruírem aquilo que as pessoas falam, mas de culto e de igreja não entendem. Pastor André Valadão, o senhor tem o carinho da nação brasileira evangélica, dos católicos de família. Somos mais de 1 bilhão de cristãos de verdade ao redor do mundo e todos nós sabemos que diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a respeito do que é os atos. Eu não posso nem falar aqui porque posso ser processado. Já fui processado, respondo processos por conta de partidos de esquerda dessa casa que distorceram o que eu falei por causa desse mesmo assunto, depedraram a minha casa, picharam as minhas igrejas, não se pode falar mais nada. André Valadão e os cristãos do nosso país estão revoltados com o que estão fazendo com nossas crianças, colocando crianças de menores na frente de pessoas que ficam peladas, ficam nuas, sexualizando nossas crianças em praça pública. Chega disso. O Brasil e os cristãos têm que, de uma vez por todas, levantar e defender as suas famílias. E isso não é discurso de ódio, isso é discurso de quem está revoltado.